E você, Luiz, que está escondidinha aí? Isso, agora sim. Tudo bem, estamos todos. Estou no espaço não tem Covid, tô aqui, ó. Galáctico. Bom, bom dia para todos e todas, né? Vamos iniciar mais uma reunião do nosso grupo. O texto escolhido hoje é Por alguma poética na docência, a didática como criação. Os autores são Júlio Gropo Aquino, da Universidade de São Paulo, Sandra Mara Coraza, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Máximo Daniel Lameladó, também da Federal do Rio Grande do Sul. Desses três, eu não conheço esse Máximo Adó. Imagino eu que ele seja associado ou orientando da Coraza. A Coraza é uma referência no campo da didática a partir da filosofia da diferença, né? Lembrando aqui que nós estudamos via esse grupo, elegeu, né, como fundo teórico ou os estudos culturais, que já estão meio abandonados aí, né? Os alunos que utilizaram os estudos culturais já terminaram os estudos e sumiram. E, ultimamente, a gente tem focado bastante na filosofia da diferença, da qual a Sandra Mara Coraza, ela é uma referência importantíssima, né? Principalmente quando traz para a didática. Com esse conceito mesmo de didática enquanto criação, conceito de escrileitura. O texto aqui é bem o trabalho dela mesmo. E também a triste notícia é que ela faleceu recentemente, né? A professora Sandra Mara Coraza faleceu aí, não tem um mês, eu acho. Não sei, não foi de Covid, parece. Não sei o que foi. Ela, não sei que idade que ela tinha também, mas foi uma perda muito grande para o campo, né? Para a educação, para a didática, para a filosofia da diferença. O professor Júlio Gropo Aquino, eu conheci pessoalmente, assim, fiz várias disciplinas dele, nos encontramos em alguns colóquios Foucault da vida aí. É um Foucaultiano, ele é psicólogo de formação, então ele ensinou, ele entra na faculdade da Universidade de São Paulo para uma cadeira piagetiana, se eu não me engano, né, para ensinar Piaget. Mas aí, ao longo da carreira dele, ele conheceu Foucault e ele é um dos grandes especialistas no Brasil em Foucault. Trabalha bastante com Foucault, principalmente com a noção de arquivo. Bom, vocês vão perceber que o texto, ele leva bem, faz muitas relações com a poesia, com o campo da literatura. Então, ele traz autores, né, do campo da poético, autores da literatura, para dialogar, para travar esses encontros conceituais, filosóficos. E são professores, né, tanto o professor Aquino quanto a professora Coraza, que valorizam demais a escrita. Então, vocês perceberam que é uma escrita bem elegante, né, até difícil para quem não está acostumado, né? É sempre uma construção bem... Tem muito suor ali, você percebe que eles se preocupam muito em fazer uma escrita bela, uma escrita, né? E aí, é claro, para nós isso traz algumas dificuldades, porque às vezes você tem que ler, reler, reler para você tentar traçar ali a compreensão, fazer esse processo de escrileitura, né? A sua interpretação criativa do texto. E a base principal do texto é justamente a partir do ponto de que nós não acessamos a uma verdade quando nós lemos um texto, uma poesia, uma obra filosófica. Nós sempre passamos pelo processo de tradução, né? A interpretação de Nietzsche, por exemplo. Então, em alguma medida, como é a nossa interpretação, em alguma medida, todo o processo de leitura, ele é também um processo de criação. Daí essa ideia de escrileitura, né? Então, você escreve lendo, e você lê escrevendo. Né? Então, quando você passa por esse processo de tradução, você está automaticamente criando também. Claro, desde que isso seja potencializado, que seja visto com esse olhar. O que os autores vão dizer é que mesmo quando a gente tenta representar, o que é representar? Ser o mais fiel possível, em algum momento aqui ela fala em exegese filosófica.
O que é exegese filosófica? É tentar pensar exatamente como o autor falou. Eles vão dizer que isso é impossível. Mesmo que a gente tente pensar do jeitinho que Deleuze pensou, do jeitinho que Foucault pensou, do jeitinho que Piaget pensou, não tem como, é impossível. Esse local da verdade não existe. Sempre é um processo de reativação das obras, né? É sempre um processo de transformação. O livro não se modifica, o livro está lá, mas a cada leitura empreendida do livro é uma nova leitura, é uma nova produção. Quem revisita as mesmas obras com frequência percebe isso, né? Então, tem alguns livros aqui que eu sempre estou indo atrás deles. Cada vez que eu leio eles, eu tiro alguma coisa diferente. Significa que eu compreendi melhor o texto e que eu cheguei mais perto de uma verdade do texto? Não. Significa que aquele texto se compôs comigo, nós fizemos um encontro que foi diferente. Foi uma nova produção. E por que isso é importante para a didática? Porque dar aulas é mais ou menos isso. Você pode... E aí a gente... Do jeito que os autores aqui fizeram um esforço para trazer para a literatura, que é a parte que eles gostam, nós podemos fazer o esforço e trazer para a educação física, que é o que nos interessa. Vários de vocês aqui já dão aula, quase todos, eu diria. Todos, né? Todos. Gabi, Larissa e Júlia de dança, Luiz de patinação, Paulo de musculação, Eduardo de... Os projetos sociais dele, eu sei que ele ensina muitas coisas. Então, todo mundo aqui já dá aula, a gente pode fazer esse esforço de trazer o texto para a educação física, para as aulas. O que nós podemos perceber é que cada aula ela é uma nova criação, por mais que o balé seja o mesmo, entre aspas. Mas o balé não é o mesmo. O balé tenta ser o mesmo. As escolas tentam ser tradicionais. Elas tentam controlar o processo criativo, elas tentam segurar como as coisas devem ser. Mas a cada aula, cada professora ou professor que está ensinando balé, ele cria uma coisa nova. Mesmo tentando copiar o que já existe. Mesmo tentando seguir a linha, o que já existe. Ele acaba sempre colocando um pouquinho dele ali. Agora, o que o livro nos provoca é, por que não colocar cada vez mais de nós ali, né? Por que não entender as aulas como algo que abre espaços para pensar outras coisas? E não as aulas como algo que força as pessoas a serem iguais. Porque ainda que esse processo de transformar as pessoas em coisas iguais seja impossível, por que não pensar uma aula que vá na direção contrária? Que ao invés de formatar, ela incentive a experimentação, incentive a criação. É um pouco a provocação que o texto faz. Agora, isso é fácil? Com certeza não. Como fazer isso em cada modalidade, com cada professor, em cada contexto? Não há respostas prontas. O que há é sempre a movimentação do pensamento. É sempre esse processo criativo. E aí, enquanto professor, né, eu sinto muito isso, porque as disciplinas são as mesmas. Mas a cada semestre eu dou um trato nelas que é diferente. A cada semestre eu abandono algumas coisas e trago outras coisas. A cada semestre você deixa de falar de um texto para trazer outro, deixa de falar de um vídeo para trazer outro. Então, o pensamento ele está sempre em movimento, sempre em movimento. Né? Então, a didática criativa que eles defendem aqui é uma didática que busca justamente isso, o impulsionamento do pensamento. Bom, essa foi a introdução que eu fiz do texto, eu gostaria de ouvi-los agora. Sintam-se à vontade para falar o que vocês sentiram, o que vocês entenderam, sem certo e errado. Aqui tem pessoas que já estão há anos lendo essas coisas e pessoas que começaram agora. Então, sintam-se absolutamente à vontade para falar o que ficou da leitura. E para colocar dúvidas também, né? Então, assim... E tentando, se possível, trazer para a educação física, tá, gente? Igual os autores levaram para a literatura, a gente traz para a educação física. Vamos lá, quem quer falar? Eu gosto de começar pelas pessoas que estão há menos tempo, para elas não se sentirem inibidas, né? Se deixar o Paulo falar aqui, ele vai até o final da aula tranquilamente. Aí acaba inibindo outras pessoas. Então, se as meninas... Eu aprendi isso, Rubens, eu aprendi isso. Eu tô te zoando, Paulo. Você sempre foi muito educado. Eu sei. Mas eu gosto, eu tô gostando disso aí. Você é muito gentil, você nunca atropelou as pessoas.
Mas eu tinha que fazer uma piada para descontrair, né? Ah, sim. Quem quer conversar? Acho que a Luísa e a Júlia seriam as melhores pessoas, né? São as mais novinhas, né? Sabia que ia falar isso. Meu Deus, é sempre todas as aulas, é Luiz e Júlia, né? Meu Deus. Você quer falar, Lô? É, né? Pode ser, tá bom. Primeiro você, a mais jovem. Bom, eu achei a leitura um pouco difícil, mas eu acho que eu consegui entender essa ideia de o texto, cada vez que você lê, provocar uma coisa. E pensando na educação física, eu pensava muito nas aulas que eu dou. Inclusive, eu fiquei até feliz de ouvir você falando que eu dou aula de dança, mas eu ainda não dou aula de dança, eu dou aula de pilates por enquanto. Mas um dia eu quero dar aula de dança, é meu sonho, né? E assim, nas aulas de pilates, a gente tem muito essa visão de, principalmente onde eu trabalho, a gente tenta ali ir além só da técnica do pilates. Que o pilates ele tem toda uma respiração, tem toda uma contrologia do movimento para execução dele. Só que às vezes você tem que colocar cada professor que está dando a aula colocar de si no momento. Não tem como você só ver o aluno como se fosse algo que você aplica uma metodologia, ele faz. Por exemplo, semana passada eu estava dando aula para uma moça que nossa, ela sempre tá super pra cima, sempre faz as atividades e tal. E é aquela pessoa que você pega a metodologia, você aplica nela e ela faz certinho. Só que daí ela chegou e eu achei ela estranha e ela tava super mal, porque o pai dela tá com Covid, tá entubado. Em outra cidade, ela tava super abalada. Aí eu pensei, meu, eu não posso agora só aplicar a metodologia. Aí eu acho que esse texto trouxe um pouco disso, e eu pensei no texto, no caso, que ele fala muito de poesia, poema, eu pensei como sendo a aula que eu tenho programada. Talvez mudar, modificar, trazer exercícios que façam que ela se sinta mais confortável, que nem naquele dia eu tinha um planejamento, a gente começou a trabalhar outras coisas, mais para conforto, para deixar ela relaxada. Eu acho que é esse jogo de você sentir no momento como a pessoa tá e você modificar colocando o que você acha que vai fazer, tipo, é algo recíproco. Eu vou sentir o que vai ser melhor para ela ali na hora, vou aplicando ali o método que eu acho que vai ser mais eficiente e ela também vai sentindo a melhora, o desestresse, vai se desligando do que ela estava tensa e tal. Eu acho que essa ideia, para mim, tentando trazer para a educação física, essa coisa de texto, poema, poesia, eu entendi dessa forma. Não sei se tá certo, mas como algo que realmente cada pessoa é de um jeito e eu posso mudar a mesma metodologia, a mesma aula que eu tenho, eu posso fazer de várias formas, de acordo com o que eu estou sentindo com cada aluno. Não sei se eu consegui explicar muito bem, mas. Para mim foi muito claro. E eu acrescentaria, né, concordando com você, que não só cada pessoa é diferente, mas cada pessoa é diferente a cada aula, né? E os professores também estão em condições diferentes a cada aula. Então, a sua fala, eu acho que é perfeita. É a didática enquanto criação. O que é a didática? Bom, o Pilates tem as técnicas dele já. A escola exige certos conteúdos, certas formas que as crianças têm que acessar. O balé possui certas técnicas. O judô possui uma certa filosofia e alguns golpes específicos que devem ser ensinados para faixas específicas. Tudo isso é muito engessador, né? Endurece a didática. A didática como criação é como flexibilizar essas linhas duras, sabe? Como, sem desconfigurar o que você tem que, em alguma parte do texto aqui ela vai falar sobre isso. Você tem que manter o mínimo de transição de código de um campo para outro. Senão desconfigura, né? Então, sei lá, chega na aula de balé da Gabi lá, ela começa a ensinar jiu-jitsu. Bom, então escapou completamente do código semântico ali, não é mais, fugiu. Então, sem desconfigurar o balé, como é que ela flexibiliza essas durezas da didática tradicional para dar espaço para a criação dentro da aula, né? Então, acho que a empatia que você colocou aí, eu acho que é um ponto importante, né? Acho que se nós não estivermos sensíveis ao momento da aula, a gente já chega impondo, e aí se as pessoas não corresponderem, a gente fica puto, né?
Eu acho que esse é um processo bem contrário do que está sendo dito no texto. Então, eu concordo plenamente. Luíse. Legal. Eu vou complementar, indo pelo caminho do que a Júlia disse, que a introdução que você fez é basicamente o que eu consegui entender. Claro que você deu mais definições, que realmente é um texto difícil, eu achei uma leitura meio difícil. Mas uma pergunta que eu, ao terminar de ler e ouvindo a Júlia falar, eu pensei se existe espaço para essa poetização, se existe espaço para essa experimentação dentro da educação física. Porque ela conseguiu, com base em como a aluna dela estava, fazer a aula diferente, transformar e isso ser aceito. Mas eu penso que na educação física, por exemplo, a gente sempre acaba trazendo para o que a gente conhece, né? Eu fiz um curso de certificação, e nesse curso eu tive que aprender a ensinar as regras internacionais de ensinar técnicas de patinação. E eu quase não passei porque eu transformei demais e fiz demais da minha forma, eu traduzi demais da minha forma. A examinadora me disse, olha, você tem que seguir o método. Então eu penso, será que na educação física existe espaço para essa poesia, para essa parte bela? Porque eu lembro, eu notei um trecho, acho que é página 3, que a poesia diz respeito ao docente, mas não acode esse docente quando existem problemas. Então, eu pensei nessa questão com relação a tudo. Se existe espaço para a gente criar mesmo. Claro que a gente deve tentar a experimentação e traduzir da nossa forma, mas de acordo com toda a parte tecnicista da educação física, em diversas áreas, qualquer esporte, qualquer tipo de arte, será que existe espaço para a gente criar mesmo sem julgamento, sem questionamento dentro do nosso curso? Não sei. É isso que eu pensei no final de tudo, traduzindo tudo. As suas questões são muito boas, Luiz. Inclusive, tem a ver com as questões que os próprios autores colocam no texto, né? Eles partem de duas questões. Eles apresentam o problema, né? A tematização da poeticidade possível na docência, mas daí eles apresentam duas questões. Primeiro, como honrar a docência na medida das esparsas chances de uma existência capaz de fazer frente ao monocórdio cógito pedagógico. Aí eu vou traduzir essa questão, que foi escrita, né, com toda a pompa, né, que eles gostam. Basicamente, ele está dizendo, como ser um bom professor, sendo que a gente tem tão pouco espaço para criar? Né? Que é a sua questão agora. Percebeu que a sua questão é a mesma do texto, né? É que o texto está escrito numa linguagem poética, literária. Eu pesquisei monocórdio e várias outras palavras. Bom, eu também tive que pesquisar. Monocórdio não, porque eu já tinha pesquisado em algum outro momento. Que é um instrumento de uma corda só, né? Que é o professor que ele bate sempre na mesma tecla, ele dá a mesma aula, ele chega com a mesma postura, ele não está aberto para fluxo nenhum, ele impõe sempre um modo de existência. Esse é o professor monocórdico, né? Então, como não ser esse professor, mas também como você criar uma pedagogia sem mistificá-la? O que é mistificar? É ficar falando de conceitos, de criação e transforma isso quase numa metafísica, quase numa religião, sabe? Mas e aí, como faz na prática isso? Então, os autores estão aqui problematizando no campo teórico, mas tentando não cair nesse lugar que é bonito ler o texto, mas, sabe, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então, acho que esse é um risco que a gente corre também. Por isso que eu falo, tensionem os textos com a realidade que vocês possuem. Traga para o patins, traga para a ginástica rítmica, traga para o que vocês fazem. Se não, gente, porque ó, já houve períodos que nós passamos aqui encontros, o Paulo está há mais tempo, a Gabi também, que nós ficamos aqui nos preocupando o que significava o conceito do autor tal. Já houve encontros que nós gastamos 1 hora aqui discutindo, fazendo uma exegese filosófica. O que é uma exegese filosófica? Como o autor disse isso e o que ele quis dizer com isso na maneira mais próxima do autor possível. Não é mais o tom que eu quero dar para esses momentos nossos aqui, sabe? Eu acho que agora eu li esse texto, o que esse texto me ajudou a pensar? É isso. E aí cada um é um efeito diferente. Esse exercício mais filosófico, mais exegético, ele é necessário para quem vai fazer um mestrado, que nem o Paulo. Se o Paulo estiver pensando numa pós no mestrado, ele vai ter que fazer um pouco isso, não tem jeito. Mas, se ele estiver pensando numa pós no mestrado, ele vai ter que fazer um pouco isso, não tem jeito. Mas, se o Paulo estiver pensando numa pós no mestrado, ele vai ter que fazer um pouco isso, não tem jeito. Mas, se o Paulo estiver pensando numa pós no mestrado, ele vai ter que fazer um pouco isso, não tem jeito.
E às vezes a gente até pega um tesão em fazer isso, sabe? Eu sei que o Paulo gosta, o Helder gosta, o João adora, eu gosto. Só que esse exercício, se você não prestar atenção, ele corre o risco de ficar muito longe do que você faz na prática. É mais ou menos a pessoa que vai na igreja falar de Deus e sai de lá e comete todos os pecados possíveis, sabe? Então é mais ou menos aqui a gente ficar discutindo Deleuze e sair daqui e dar uma aula mega tradicional. O que adianta? Se não promover reflexões que alterem a sua forma de pensar, os textos não servem para nada. Então, eu acho que a sua leitura foi muito boa, Luiz, porque ela pegou nessa veia. Você falou assim, legal, entendi mais ou menos a ideia. E agora? Bom, e agora a gente vai discutir, né? E vamos continuar discutindo a vida toda. Junto com outros autores, junto com outros livros, em outros encontros, com outros professores. É um processo sem fim, né? Du, quer falar, Du? Eu queria, assim, o meu é breve, rapidinho. Aproveitando o gancho aí das colegas e do professor também. Aí cabe a nós termos a percepção, né, como já mencionado aí, em que momento fazer também, né? Porque se a gente também fazer demasiadamente, você acaba correndo o risco de perder o segmento lá, aquilo que foi pré-estabelecido, talvez. E se você também não faz, vai ficar tradicional. Em alguns lugares, em algumas instituições, digamos assim, não sei, em alguns locais que você vai dar sua aula, você pode, de repente, até abrir bastante. Você vai ter esse espaço. Em outros, talvez um pouco mais engessado, mas ainda assim dá para abrir. Só que independente de onde você está, no lugar de mais abertura ou menos abertura, é como o Rubens mencionou, acho que é um risco a ser corrido e a gente assumir ele. A Luiz mencionou bem sobre na hora que a gente, de repente, sofrer uma pressão, como é que vai sair dela? Vai ficar sozinho? Tá, mas vai ter que correr o risco, porque senão você vai ficar a vida inteira no tradicional, e talvez, eu pelo menos penso assim, talvez, de repente, eu me sinto frustrado quando eu vou fazer algo que eu vou ficar muito engessado. Eu até posso iniciar, introduzir, mas depois eu vou querer abrir porque eu quero sentir, eu quero ter essa afetividade, até porque, né, como já mencionado desde o começo aí, eu venho de uma origem meio que, não tem ninguém na família, pelo menos que eu saiba lá atrás, eu vejo de uma origem mais de criação, de artista, sendo na música, no teatro, ou dando aula, porque eu vejo o professor sendo artista também. Então, a gente vai ter que ter a gente que vai ter que encontrar, aqui dá para eu inserir, aqui eu vou inserir um pouco moderado, aqui eu posso correr um risco, mas eu quero correr esse risco, e se eu for pressionado, talvez eu vou tentar contra-argumentar para ver onde eu vou, com argumentos sólidos, onde eu vou chegar. Porque, por exemplo, uma vez eu estava dando uma aula, explicando o plano cartesiano, daí eu levei justamente o cavaquinho para falar de um dos quadrantes. Então, eu levei o cavaquinho, inseri, fiz uma mescla, quando eu vi que a gente ali naquele momento foi bem sucedido. Então, assim, eu podia muito bem lá, desenhar os quadrantes lá, os 4, e explicar, ó, aqui, esse ponto, essa linha assim, assada. Eu levei o cavaquinho, ilustrei, aí no fim você também brinca, interage com todo mundo, enfim. Eu acho que é um risco a correr que vale a pena. Pelo menos eu penso que vale a pena. Eu gosto dessa ideia de risco também, eu acho ela fundamental. Eu acho que o professor escorre... Claro, que prudência, né? Eu acho que prudência é um conceito que a gente traz aqui com frequência, mas tem que estar aberto para experimentação. O que é o risco se não é abertura para experimentação? Né? Então, ok, a Luísa correu o risco de ser reprovada, mas ela foi aprovada, então valeu a pena a experimentação que ela fez. Né? Claro que às vezes pode dar ruim, né, gente? Daí tem que ficar esperto, tem que estar... esse cálculo que tem que ser feito com frequência. Né? Larissa, quer comentar? Sim, o texto foi bem difícil mesmo, e eu anotei várias partes, mas a que me chamou mais atenção é uma parte que fala do aluno, que ele sofre a nossa ação, mas ele pega essa ação e quando ele devolve essa ação é uma forma transformada, entendi desse jeito. Não é a mesma ação, não é o que a gente passou. Aí eu pensei na minha aula de balé, que eu tentei sair dessa
técnica quadradinha. Eu dou aula mais para baby, né? Que são 3 anos. Então, eu sinto que elas não sentem tanto interesse pela técnica, por aprender movimentos novos. Quando eu fiz minha aula de balé quando eu era baby, eu adorava, mas elas não gostam, essa geração, não sei. Gostam mais de ficar bagunçando, conversando. E nessa época de pandemia, que tem que ficar uma longe da outra e não pode tirar a máscara, é tudo regradinho. Elas se sentem presas. Aí eu tentei passar uma atividade de criação, que elas iriam criar os movimentos. Mas elas se sentiram inibidas na hora. Não deu certo. Elas se sentiram totalmente inibidas e elas têm só 3 anos. E gerou essa inibição e aí ficaram com vergonha. E aí, quando eu soltei uma música da Xuxa, aí uma começou a bater na outra. Foi uma confusão. Então, acho que essa ação foi isso. Eu passei uma ação e elas me responderam de uma forma totalmente diferente, inesperada. Só que é muito legal esse relato seu, Larissa, porque a gente tende a olhar essas reações inesperadas como algo ruim. Porque a educação, a didática tradicional, a educação moderna, ela vê como bom professor aquele que controla. E a criança, quanto menor, ela mais livre está desse controle. Imagina se você fosse, e esses textos servem para isso, mas imagina a gente ser um professor que a gente olha para essa riqueza das respostas como algo legal. Não estou dizendo que você tem que deixar que elas se agridam, né? Nem que elas cheguem perto uma da outra em plena pandemia. Há momentos que o controle precisa existir, isso é fato, né? Não estou pregando contra isso. Mas é refletir um pouquinho aonde é que o controle está exagerado, sabe? Aonde é que o controle não está permitindo que elas criem. Então você vai lá, você faz uma ação e você olha para os efeitos inesperados daquela ação e você fala assim, meu, que legal. Nossa, olha, eu pensei essa atividade, não imaginei que ia dar tanta coisa rica assim, né? É desenvolver esse olhar docente, sabe? O professor enquanto um tradutor, mas num processo de tradução que não se encerra no aluno, porque você não vai traduzir para o aluno absorver uma representação. Você traduz para o aluno continuar o processo de tradução dele. Porque se não existe um local a ser chego, que é a verdade absoluta, o local da representação, o conhecimento é sempre um processo de criação, né? De eternas traduções. Então é você olhar assim, olha a riqueza desse telefone sem fio, né? Eu criei essa atividade e olha quanta coisa saiu dessa aula, né? Eu acho muito legal. Claro, com moderação, com prudência, né? Sem deixar uma arrancar o cabelo da outra, né? Acho que certas coisas a gente tem que continuar agindo. Não é laissez-faire, não é qualquer coisa, né? Mas é olhar para essa riqueza dos efeitos. Muito bom. Bom, agora sobrou os dois aí, eles decidem. Gente, ó, até esse modo que eu faço aqui também não é engessado, tá? Vocês podem falar em qualquer ordem. É uma maneira que eu tento colocar as falas para não matar os exemplos mais simples. Mas se vocês acharem que isso não precisa, numa próxima reunião a gente faz diferente, tá? Nada disso aqui é rígido. Então, falta a Gabi e o Paulo comentar. Fica à vontade aí. Vou começar, então, antes do Paulo. Só para comentar um pouquinho da Lari que ela falou, eu comecei a colocar em prática essa questão antes da pandemia. Então, eu tinha uma turma de 32 crianças, elas tinham de 3 a 5 anos. E aí eu tinha que colocar todas elas no palco. Começava por aí a dificuldade. Aí, o começo da dança, eu deixei uma coisa completamente livre. A gente só entrava todo mundo brincando e correndo. É claro que elas não podiam se bater, elas não podiam pular do palco nem nada do tipo, mas elas podiam fazer o que elas quisessem. Em certo momento da dança, da música, eu dava um sinal e elas iam pro lugar delas. Foi muito impressionante, como os DVDs e tudo, que a minha turma mais nova foi a que mais se posicionou no lugar certo. Eu fiz as marcações no chão e todas elas acharam o seu lugar. Porque elas sabiam que elas podiam brincar, mas elas tinham que voltar ali naquele momento. Elas estavam livres, mas tinham o nosso combinado. Então, essa euforia, essas coisas, a gente tem que usar meio que a nosso favor. É muito legal elas brincando, elas se interessarem, porque nessa faixa etária é muito difícil elas realmente quererem sentar para aprender a técnica.
Mas se a gente conseguir usar isso de uma troca, eu dou essa liberdade, mas você me responde assim, é uma coisa que você vai criando, elas vão tendo um interesse maior. Enfim, era só um comentário. Agora, sobre o texto. Eu achei muito interessante essa questão que ela coloca da poesia, porque, assim, toda vez que a gente lê um texto ou escreve, a gente já está fazendo aquela tradução, como foi falado. Só que em aula é a mesma coisa. Sempre que a gente vai passar alguma coisa, a gente já faz essa retradução nossa. Só que a questão da poesia, ela é muito mais direta na participação do outro. Um texto informativo, você vai entender o que está ali e é isso. Não importa muito o que você sentiu ou não. A poesia já não, a poesia ela já vai muito mais no sentimento, que te criou. Então é muito importante essa reação. E na aula também não adianta eu colocar o que eu sinto, um pouco de mim, e barrar o que o aluno sente. Eu tenho que estar sempre aberta nas minhas aulas a ver e sentir o que está acontecendo com o aluno. Não adianta só eu ressignificar, colocando o meu posicionamento, sem abrir espaço para o aluno. Eu acho que isso é o que mais me chamou a atenção, sabe? Essa coisa mais importante da comparação com a poesia. Que não foi feito propriamente pensando exatamente naquele aluno, mas eu fiz pensando que eu posso promover mudanças no aluno. E aí eu tenho que estar aberta a receber essas mudanças da forma que vai vir, para mim construir algo em cima disso e para que ele também possa construir algo em cima disso. Acho que é isso. Muito bom, eu assino embaixo, não tenho nem comentários a acrescentar. Paulo, quer comentar? Vou comentar sim. Eu acho bacana, eu coloquei vários pontos aqui, né? E eu tinha uma lista aqui de coisas que eu tinha para comentar, mas vocês falaram muitas coisas que eu vou buscar agenciar com algumas coisas que eu li no texto. A primeira, acho que talvez é pensar aqui, eu fui atrás da etimologia da palavra poesia, né? E eu já tinha contato com ela justamente porque a gente tinha leitura da aprendizagem inventiva, ela tinha um conceito de autopoese, e a ideia de poesia, né? Vou colocar aqui, a poesia tem a sua origem do latim, que significa poesis, e ela designa o ato de criar ou construir, né? Acho que fica bonito trazer, talvez, para a educação física, que não está próximo, não está tão ali atrelada à literatura, né, ficar escrevendo poemas, alguma coisa assim do tipo, mas ao ato de criação de aulas, né, de criação de encontros, ou ali de criação de coreografias, de uma aula de ginástica, ou sei lá, bom, aí vem os seus exemplos, as suas experiências, né. Então, essa poesia, ela está aí associada, ou ela está devendo desse sentido de criação, tá? E aí vem uma frase primeiro da Júlia, que, ao meu ver, apresentou bem claro como esse ato de desabstração da didática que eles colocam, né? E eles têm uma frase assim: para ele, o que conta é a instantaneidade irruptiva do poema, pois em tal acontecimento manifestam-se forças codificantes por nossos circuitos cognitivos adquiridos. Tá difícil, né, como o Rubens disse, mas traduzindo aqui, basicamente eu entendi isso como o que a Júlia disse, né? Essa instantaneidade irruptiva do poema, né? Essa instantaneidade que eu tá lá na minha aula, né, cantando uma música de um acorde só, e instantaneamente surge uma criação, um poema, né? E eu preciso fazer o poema, né? Fazer soar o poema, criar alguma coisa, né? E a outra frase é da Luiz, que ela vai falar, né? Eu estava lá, né? Nem sei se eu falei sobre o certo, desculpa se eu falei errado, mas eu estava lá na aula e eu traduzi muitas coisas. E tem uma frase no texto que é assim: ao viver os poemas, tem-se, pois, a experiência de salutar da emergência. Emergência, sem dúvida, de pequeno porte, mas essas emergências se renovam. A poesia põe a linguagem em estado de emergência. A vida se mostra aí por sua vivacidade. Eu achei muito bacana. Você falou assim, eu traduzi muito o que a professora passou lá, e ela falou assim, mas algumas coisas
algumas coisas para a gente são emergenciais numa didática ou numa aula. Algumas vezes você está aprendendo sobre uma aula, né? O professor está lá, metodologia de ensino do esporte. Aí você, ou metodologia do ensino da musculação, sei lá, balé, peguem o exemplo, o que vocês vivenciam, né? Nas suas práticas. E você fala assim, puxa, tal pessoa com esse método não ia bem. Né? Aí surge um problema para você, que é o quê? É a pessoa, a outra pessoa, devir outra pessoa, que é o quê? Você sentir que na sua vida, que essa pessoa faz parte da sua vida, que aquela sala faz parte da sua vida, que na sua didática aquilo não daria certo, ou se você traduzisse de outra forma, talvez funcionasse. Né? Então, acredito que a emergência, ela é o motor de uma novidade e muito lindo e muito interessante para se pensar com essa ideia do poema, da criação, né? Que tanto da instantaneidade, né? Criar ali, improvisar, se é que vocês queiram, ou da emergência, que é o quê? O surgimento de um problema, talvez um surgimento de um problema que exige eu pensar, olha, eu vou fazer de outra forma aqui. Ou, por exemplo, você está lá numa aula e vem um exemplo da dança, no meio de uma aula de musculação, velho. Puxa, se eu colocar outra música, se eu usar outro método, se eu fazer uma bricolagem, que a gente chama aqui, mas é justamente brincar com as ideias, né? Brincar com as ideias um pouco, para tentar compor alguma coisa diferente. E, bom, aí nesse vai para lá e vai para cá, do que vocês disseram, e eu, nossa, achei muito bonito, eu queria colocar uma frase que me veio na leitura desse texto, né? Que parece que, para mim, o processo de escrileitura ou de criação, ele foi traduzido por mim em uma frase, e essa frase era assim, que eu criei aqui, né? A escrileitura seria mais ou menos fazer que nossos problemas devenham encontros e experimentações, tá? Essa frase, para mim, acho que traduziu, na minha leitura do texto, o que seria, para mim, na minha leitura, esse processo de criação e esse processo de escrileitura, né? Fazer que os meus problemas, né? Porque a gente, lendo um texto, a gente se afecta com alguma coisa, não se afecta com outra, deixa passar outra, é aquilo que o Rubens falou, vai e volta, estamos com outro problema, estamos com outra pessoa na cabeça, fazer que esses problemas devenham experimentações e encontros, né? E entender que o processo, né, de aprendizagem mesmo até, é um devir artista, eles falam aqui, né, que é uma jornada sempre em meia jornada, né? Eles comentam, uma meia jornada, não é um processo de jornada, enfim, que acabou, relaxa, talvez, mas vou ficar só nisso, acabou para mim, mas em meia jornada, sempre em construção. Aí, depende, você aceita, uma pergunta nietzscheana, né? Você aceita isso até o fim da sua vida, né? Você aceita essa meia jornada, esse processo de criação, como um processo da sua vida, colocar-se os seus problemas no conhecimento do mundo, né? Propor-se pensar mais em você, na própria didática, ou você, né, não gosta disso, vai viver nessa, né, de não gostar, de vou me estagnar aqui mesmo, tá bom para mim, vou ficar só nessa. Acho que é uma pergunta que se faz, o processo de criação é uma pergunta, você afirma isso? Você afirma a criação do mundo, o modelo, a transitoriedade das coisas, ou você... e isso cai até na Larissa falou, né, poxa, a aula foi bem diferente daquilo que eu fiz, né? Ou seja, você afirma essa diferença da aula ou você vai ficar no modelo mesmo, cara? Não, a escolha, não é escolha talvez, mas, bom, fica aí a questão, né? Fica aí o convite. Eu acho que é isso. Todo mundo falou muitas coisas que com certeza se agenciam com o que eu pensei no texto. Muito bom, Paulo. Nós temos um tempo ainda. E aí eu vou trazer uma frase que eu não queria deixar passar, e se vocês quiserem fazer o mesmo, vocês fiquem à vontade, tá?
Mas já caminhando para o final do texto, porque boa parte dele, de certa forma, a gente cobriu, mas tem algum momento que ela diz assim, os autores dizem, e as autoras dizem assim, e a autora, né, que é só uma, dizem assim na página 14. Como tradutor, o professor não se obriga a transpor o conteúdo literal, autêntico ou verdadeiro das matérias consideradas originais, sejam elas científicas, filosóficas, artísticas ou da cultura corporal, né, gente? Esportiva, enfim. Logo, não realiza cópia, dublagem, fingimento ou validação textual. Então, quando vocês estão dando aula de balé, patins, cavaquinho ou pilates, vocês não estão nem copiando, nem dublando, nem representando. Tampouco media ou rouba, ou deixa se escravizar por essas mesmas matérias. Então, vocês também não estão roubando o balé, o pilates, né? Não estão roubando a criação de outro. No entanto, cultiva uma saudável empatia com elas. Essa frase, para mim, é muito boa. E ela acrescenta talvez uma nuance que nós nunca havíamos discutido antes. Porque nós sempre discutimos aqui nesse grupo a ideia de não negar o valor da técnica, não negar o valor do reconhecimento, não negar o valor dos modelos. O problema é ficar só nos modelos. Essa sempre foi a crítica. E o que os autores nos convocam é desenvolver uma relação saudável, empática com os modelos. Não para pensá-los como uma verdade absoluta que eu não possa nunca transgredir, mas como um ato criativo que alguém teve um dia que gastou muito suor para até chegar numa escola de balé. Quantas pessoas não foram ali dedicar as vidas para isso? Até você inventar um instrumento musical e tirar música dali, quanto suor não teve ali? Então, você entrar esse contato com o modelo, não para reverenciá-lo como algo divino, que você tem que seguir à risca, como se fosse uma religião, mas como ato criativo de outras pessoas, né? O Groppa fala muito isso, né? Honrar os mortos, né? Honrar as pessoas que já existiram e que criaram coisas. E é ter carinho com esse conhecimento, né? Ter carinho com o que o Joseph Pilates criou, né? Mas eu não preciso fazer do mesmo jeito que ele fez. Eu não preciso pegar aquilo e transformar numa regra que não pode ser descumprida, senão eu vou para o inferno, sabe? Uma coisa assim. Mas é ter um carinho. Inclusive, é um pensamento que eu tenho até me modificando recentemente, tentando práticas mais diferentes, até na questão religiosa, sabe? Até a religião que se propõe uma doutrina, você pode olhar para ela como a criação de outras pessoas com aspectos que são bacanas, com histórias de vida, né? Quando você pega a história de um Buda, a história de Cristo, a história... Poxa, eu posso não querer aquela vida para mim. Eu posso não querer seguir aqueles ensinamentos da maneira explícita como estão ali. Mas eu posso olhar para a vida dessas pessoas e admirar. Vocês entendem isso? Né? Então eu posso olhar para as técnicas que foram criadas numa determinada modalidade esportiva, de luta, de ginástica, etc. E eu posso não querer que a minha aula siga aquilo, né? Para entrar um dia ser professora do balé Bolshoi. Eu posso não querer isso para minha vida. Mas eu posso, nas minhas aulas, ter um carinho com isso, sabe? Valorizar a técnica. Não para oprimir meus alunos, minhas alunas, mas porque ali tem conhecimento, sabe? Ali tem coisas. Ali tem criação ali. Tem coisas que funcionam. Tem coisas que foram criadas com muito suor, sangue, vida, sabe? Então eu achei esse trecho especificamente, eu achei excelente, assim. Que eu acho que foi o que ele acrescentou para mim, assim, né? Porque até então é uma série de coisas que nós já estamos lendo faz tempo, já não tinha muita novidade, né? Ô, Rubão. Pode falar. Eu lembro um trecho do livro do Deleuze, que é a filosofia, que ele fala que o filósofo é amigo do conceito, né? Eu acho que é quase isso. Por que não aprendemos tipo, na educação física ou na faculdade, se não ser amigo das práticas corporais ou das ciências? Para que a gente não caia num negacionismo, né? Numa vida... próprio negacionismo, né? Ficar negando as criações
do mundo, sem experimentar e conhecer, né? Eu acho que você colocou... O próprio processo de tradução, você falou, poxa, sou amigo de tal prática, mas na minha prática eu traduzirei ela de alguma outra forma, né? Você conhecer ela de outra forma, por outros corpos, né? Você conhecer, isso eu acho que isso foi bacana. Conhecer determinadas práticas por outros corpos, né? Ou pelo seu corpo e pelos outros corpos. Acho que isso é o processo de tradução. Por isso, sem via da dúvida, talvez é o que fale, né? E o que você falou me fez pensar isso. Paulo, concordo plenamente, Paulo. Gostei muito dessa relação. Bom, da minha parte era isso, gente. Nós temos ainda algum tempinho, então se alguém quiser colocar alguma questão, destacar alguma passagem do texto, o momento é agora. Colocar alguma questão para o grupo. Ô, Rubens, Pode falar, Du. eu não vou saber, acho que o contexto aqui, mas tem uma passagem que eu até anotei aqui que eu achei legal. Está escrito aqui: 3 caóides ou filhas do caos, ciência, arte e filosofia. Daí eu dei uma bugada nisso aqui. Mas eu achei interessante, eu anotei aqui, eu quero dar uma olhada com mais profundidade depois. Na verdade, isso não é meio simples, tá? Então, para a filosofia da diferença, o mundo é caos absoluto. Então, quando a gente organiza o conhecimento para nos dar um sentido para a vida, nós estamos estabelecendo os fundamentos pelos quais nós iremos viver. E a ciência faz isso de uma maneira, né? A filosofia faz isso de outra maneira, a arte faz isso de outra maneira. E eu acrescentaria, porque Deleuze e Guattari não tratam de religião, eu acrescentaria que a religião faz isso de outra maneira, né? Então, cada campo do conhecimento, ele vai te dar fundamentos para a vida de uma maneira distinta. Agora, sem os fundamentos, a vida é puro caos. Então, é bem simples, na verdade, esse raciocínio. Beleza, brigadão. Acho que a Larissa ia comentar, Larissa? É que tem uma parte, acho que são mais de uma parte. Fala de ficção. Tem uma parte aqui que eu anotei. Que a ficção é a nossa mais profunda realidade. Aí eu não entendi essa ficção. É ficção mesmo ou é outro sentido? É ficção mesmo. No sentido assim, nós estamos no campo da filosofia da diferença, certo, Larissa? O que é a filosofia da diferença? Não existe uma verdade absoluta que vale para todo mundo. A vida é sempre interpretação. Então, o tempo todo você está interpretando. Se você está interpretando, no sentido de criar um significado, o ato de criar significado é o ato de criar uma ficção. Então, o que você pensa da vida é a sua ficção. O que o Paulo pensa da vida é a ficção do Paulo. O que esse texto nos trouxe é uma outra ficção. Mas não ficção no sentido de que é uma mentira. Ficção no sentido de que são interpretações múltiplas e infinitas. Porque nós mesmos reinterpretamos a vida conforme a vida vai passando, né? Nós vamos... Se a ficção é um romance longo, nós vamos escrevendo esse romance ao longo do tempo, né? Então, o capítulo 1 ficou lá para trás. O que você pensava 5, 10, 15 anos não é o que você pensa hoje. Então, significa que lá atrás você estava enganado e agora você é uma pessoa mais sábia? Não, significa que você está criando outras ficções, né? E não chegando na verdade. Não se chega na verdade, só se interpreta, se traduz o mundo. O tempo todo traduzindo, tradução. Tradução do quê? Das ficções, né? Então, quando eles falam em metaficção, é esse campo do pensamento da gente refletir sobre como se dá o processo de criação de ficções. E aí, traduzir isso para a didática. Bom, o balé não é uma verdade absoluta, foi criado por alguém algum dia. Então, eu posso discutir como eu ensino balé, isso seria uma espécie de metaficção. Eu não discuto a verdade do balé, eu não discuto a verdade do Pilates. Eu discuto como o Pilates, o balé, foi criado e como eu posso traduzir para as minhas aulas. Isso seria uma espécie de metaficção, eu estou acima da ficção. Ao entender tudo como ficções, como histórias, como criações, como eu lido com essas criações, né? O que eu faço com elas? Como eu dou aulas a partir disso? Seria mais ou menos essa reflexão.
Ô, Rubens, o Nietzsche tem a ideia da metáfora, né? Que é tipo, tudo é uma metáfora, não tem como. Você lê um livro, a visão passa para o cérebro, que já é traduzido em outro estímulo, que é traduzido em outro estímulo, que aí você escreve, é traduzido em outro estímulo. Então, independente de você estar consciente disso ou não, o mundo inteiro já é uma metáfora para você, né? Porque os estímulos de fora, né, que são transformados em estímulos internos e que você vai repassar, entendeu? Essa ideia de que você tem uma ideia sobre o mundo, sobre as coisas, é bem frágilzinho aí, você pensar. Muito bem, Paulo. Com essa fala sábia do Paulo, acho que o nosso tempo acabou. Que bom que deu tempo da Luísa voltar para a gente dar tchau para ela. Ah, eu não acredito! Vou ter que ver os últimos 8 minutos, 7 minutos no YouTube. Eu caí, não volta. O Wi-Fi não voltou. Tô no 3G, gente. Eu não acredito. Tô puta agora. Puta encontro legal. Não vai gastar muito 3G, ó. Ai, não, de boa. Tá terminando já. Mas, poxa. Bom, que bom que tem o YouTube, né? E vai ter mais um view, já que você vai ter que assistir o finalzinho, vai dar um view a mais. Aí eu acabo dando uma olhada lá, às vezes, nos outros encontros também. Só pra ver as partes engraçadas. Não esquece de curtir. Isso, curte, compartilha, posta nas redes sociais. Ai, gente, perdi a Marca o finalização. amiguinho. Mas eu concordando com a Luísa e já dando tchau, o encontro foi muito bom. Agradeço a leitura de todos. Tenham um excelente fim de semana. Nos vemos daqui 15 dias, né? Eu vou colocar o novo texto no grupo. Daqui 15 dias a gente volta a debater, tá bom, pessoas? Tchau, tchau. Um abraço. Beleza. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. pessoal. Muitas traduções para vocês. Boa semana a todos. Ô, tristeza, viu?